Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade aos nossos assuntos ali de plantas, agora a gente vai ver das angiospermas. Tá? Claro que uma breve introdução para vocês, né, conhecer sobre o filo das angiospermas e que mais para frente a gente vai ver ela bem exemplificada, tá? Então, evolutivamente, são as plantas mais complexas que você tem no reino vegetal e apresentam raiz, caules, folhas, flores, frutos e sementes. Então, do ponto de vista evolutivo, elas são as mais completas que apresentam e também são os vegetais com a maior biodiversidade do planeta, ou seja, a maior quantidade de espécies conhecidas, tá? Justamente por esse avanço aqui da presença do fruto, tá? Então, isso pro ramo das angiospermas foi muito importante, porque acabou tendo como um avanço evolutivo nessas plantas quando ela passou das gimnospermas para as angiospermas. Lembrem que as gimnospermas são plantas que possuem apenas sementes, né? Então, o avanço evolutivo do fruto e das flores bem desenvolvidas foi uma característica fundamental para que essas plantas sobrevivessem ao meio ambiente, tá? Então, elas acabam se separando, né, por essas características, que é a presença de flores e frutos que envolvem a semente, tá? Tudo isso assim, pessoal, com o intuito de uma dispersão melhor por parte das sementes dessas plantas, tá? Então, sendo as mais complexas, então elas apresentam raiz, folhas e caules bem diferenciados, né? Então, e dos mais diferentes tipos de raízes, lá na frente vocês vão ver isso daí, de pivotantes, fasciculadas, tuberosas, as tubulares, pneumatóforos, sugadoras. Então, os mais diversos tipos de raízes aparecem nesses vegetais, tá? Justamente isso que acaba explicando essa grande diversidade desse grupo. As folhas fazem o processo da fotossíntese, né? Respiração e transpiração vegetal. E as angiospermas apresentam aquelas folhas dos mais diversos formatos e tamanhos. Os principais tipos de caules das angiospermas, que são característicos das plantas, são tronco-lenhosos, né? Hastes, que são as herbáceas, né? Estipes, como é o caso da palmeira, colmo, que é o caso dos bambu, que são separados em colmos, e suculentos, que são os cactos, porque eles retêm uma grande quantidade de água, tá? E a flor é considerada a estrutura reprodutiva da planta, tá? São formadas já por folhas modificadas e especializadas e são compostas por quatro tipos de estruturas bem definidas: as sépalas, as pétalas, os estames e os carpelos, tá? Então, as sépalas geralmente são aquelas que apresentam coloração verde e ficam embaixo das pétalas. Se você pegar uma flor e você olhar do lado de baixo dela, você vai ver uma estrutura verdinha ali parecido com as pétalas, só que verde. Essas são as sépalas, tá? E elas que protegem a flor quando ela está imatura, quando ela está verdinha, quando ela não afloresceu ainda e ela está fechada no botão lá. É a sépala que vai proteger ela, tá? Protegendo o botão floral. As pétalas, que é a parte colorida, né, a porção colorida, e tem a função de atrair polinizadores, em conjunto formam a corola da flor, tá? Então, a intenção das flores serem coloridas é justamente isso, para atrair os mais diversos tipos de polinizadores da natureza, tá? Os estames é aquela estrutura masculina da flor, que apresenta uma porção alongada, né? O filete, então, e uma porção terminal antera. Ela é mais longa, né? E apresenta essa porção aqui, o filete e a antera na ponta. O antera é onde se soltam os grãos de pólen. Tá? E ali, nesse estame, eu tenho a estrutura, né, como um todo, e apresenta quatro sacos polínicos, que são chamados de microesporângios.
Isso é onde são produzidos os grãos de pólen, tá? Esse conjunto forma o androceu. Então todo esse conjunto de estames ele acaba formando o androceu. E temos o carpelo ainda, que é a estrutura feminina da flor, e é formado pelo estigma e pelo ovário. É aquele local que recebe o grão de pólen e no ovário encontra-se um ou mais óvulos, tá? Então eu tenho o estigma aqui, essa porção acima, né, do ovário, e dentro do ovário aqui embaixo eu vou ter um ou mais óvulos, tá? Cada óvulo contém aqueles megasporângios e uma flor pode ter mais de um carpelo, tá? Também na sua organização. Eles podem ser separados ou podem ser fundidos. Quando eles estão fundidos, formam o pistilo, né? Que é toda essa estrutura aqui. Todas as estruturas do carpelo, então, eles formam o gineceu, que é o órgão feminino de fecundação, tá? Então, o androceu é o masculino e o gineceu é o feminino. Eu tenho aqui toda a estrutura da flor, o óvulo, o estilete, o estigma, e toda essa região aqui forma o pistilo, e o filete e antera, que é o androceu da planta, né? É a parte masculina da planta. Com o avanço que ocorreu evolutivo nessas plantas e elas começaram a produzir frutos, o frutos ela é exclusivamente das angiospermas, tá? E ele é uma porção carnosa que se desenvolve a partir do ovário. Então aqui eu tenho o ovário da planta e ele vai se desenvolver nesse local, tá? Ele vai ter o desenvolvimento dele aqui. E aí a massa carnosa do fruto vai se desenvolver em torno do ovário. Todas as partes do fruto, elas são derivadas da flor, tá? E o fruto é esse resultado do desenvolvimento do ovário e a semente do desenvolvimento do óvulo. Então aqui no óvulo eu vou ter o desenvolvimento da semente e toda a porção da flor aqui vai desenvolver o fruto daquela planta, tá? Por isso, assim, se um fruto apresenta uma semente, é porque o ovário tinha apenas um óvulo. Se o ovário tiver mais de um óvulo, o fruto terá mais de uma semente. Quando vocês pegam, por exemplo, uma laranja ali, que tem várias sementes, quer dizer que aquele ovário tinha mais óvulos, né? Que se desenvolveram em sementes. Ou se você pega uma que tem só uma semente, quer dizer que aquele óvulo só tinha uma semente. Dessa forma de produção. Se tu pegar uma melancia, a melancia tem muitas sementes e isso quer dizer que ela tinha vários óvulos dentro do ovário, tá? Por isso que se desenvolveu aquela quantidade de sementes. E a partir da flor da melancieira, né, que é a planta que desenvolve a melancia, você tem o desenvolvimento do fruto, que é a melancia, tá? Então as funções do fruto, na realidade, evolutivamente, ele não se desenvolveu para a nossa alimentação, tá? Ele se desenvolveu para a propagação da espécie e proteção da semente. É claro que para os animais como um todo é base de cadeia alimentar para muitos animais, e esses animais auxiliam diretamente a propagar a espécie dessas plantas, e o fruto protege a semente também, tá? De efeitos climáticos, de falta de umidade e impactos. Então ele tem essa função de defesa também, tá? Deixa eu ver. Isso, acho que eu não vou. Bom, vamos lá. O ciclo de vida das angiospermas, o ciclo reprodutivo, ele se inicia lá na polinização. Tá? E a polinização é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma, e onde ele se forma o tubo polínico. Ao iniciar, ao se instalar no estigma, o grão de pólen vai germinar e vai formar o tubo polínico. Aí esse tubo polínico vai crescer através do estilete até atingir o óvulo no ovário, tá? Então nessa estrutura vegetativa você tem o desenvolvimento do grão de pólen. Eu vou explicar as partes do desenvolvimento depois para vocês na aula ao vivo, que fica melhor para vocês tirarem as dúvidas, tá? Mas uma outra coisa importante do grupo são assim que as angiospermas são divididas em dois grandes grupos, das monocotiledonas e as dicotiledôneas.
E a classificação ela se baseia no número de cotilédones, tá? Os cotilédones são folhas embrionárias modificadas, que são responsáveis pela transferência de nutriente para a planta durante o seu primeiro estágio de desenvolvimento. Seria uma substância de reserva para aquela planta conseguir se desenvolver saudável, tá? Então as monocotiledôneas apresentam apenas um cotilédone na semente, que a gente tem como exemplo o alho, a cebola, a grama, o arroz, tá? O bambu, o abacaxi, o gengibre, que por exemplo, se você pegar o alho e cortar ele no meio, você vai ver um filetezinho lá. Tudo que tem em torno é o cotilédone, né, dele, e no filãozinho vai ser aonde essa plantinha vai se desenvolver. E nós temos as dicotiledôneas, que são as sementes que apresentam 2 cotilédones, né, como a pera, a maçã, o feijão, a ervilha, que quando você consegue dividir, você vê bem a divisão dessas massas de cotilédones, né, que vão servir para nutrir aquele filete que vai se desenvolver. Temos algumas diferenças básicas quanto a esse grupo, que são assim: as monocotiledôneas possuem sementes de um cotilédone, né? Dicotiledôneas, sementes com 2 cotilédones. As diferenciações nas folhas também existem, tá? As monocotiledôneas elas apresentam folhas com nervuras paralelas, né? Ou chamadas paralenervíneas. E as dicotiledôneas apresentam folhas com nervuras reticuladas ou em forma de pena, que são reticurvilíneas ou pinérvias, tá? Que você tem aquele desenvolvimento da folha mais aberta, uma folha maior. Nas monocotiledôneas, a gente tem assim a posição dos vasos condutores de seiva meio desordenada, então por isso que é característica de plantas menores também, como a gente viu ali o abacaxi, o aspargo, o alho, a grama, são plantas de baixa estatura. E as dicotiledôneas são as mais organizadas já, onde você tem essa disposição cilíndrica dos vasos condutores de seiva, e essa planta pode crescer muito mais. Que a gente tem o caso da macieira, da goiabeira, do abacate, do cacau, do limão. Claro que você tem plantas de estatura um pouco menores também, como é o caso do morango, mas em sua maioria isso surgiu como um agregado evolutivo nessa planta, permitindo ela crescer mais, tá? Quanto às flores, nas monocotiledôneas as flores são trímeras, né? Ou seja, elas têm 3 pares de pétalas. E nas dicotiledôneas elas são dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras, tá? Com 2 pares de flores, ou 3 ou 4 pares de flores, ou 5 pares de flores, tá? A raiz, ela também tem uma divergência dentro desse meio. Na monocotiledônea a gente tem a raiz fasciculada ou em cabeleira, né? É uma raiz menor, com tamanho menor. E nas dicotiledôneas nós temos a raiz pivotante, né? Ou axial. Ou ainda a raiz principal, que é aquela raiz que vai mais profundo no solo e consegue crescer mais e se desenvolver mais. Tranquilo, pessoal? A parte de reprodução eu vou falar com vocês na aula ao vivo. Qualquer dúvida vocês anotem, escrevam, que a gente tira todas as dúvidas necessárias na aula ao vivo, tá? Tranquilo? Beleza, um grande abraço, um beijo e até a próxima aula. Lembra que tá o conteúdo ali em anexo, dá uma olhadinha legal no conteúdo.